Abra sua Bíblia comigo, 2 Samuel, capítulo de número 23. Segundo volume de Samuel, capítulo 23, versículo de número 18 e 19. Segundo volume de Samuel, capítulo 23, versículo de número 18. Segundo volume de Samuel, capítulo de número 23, versículo de número 18 e 19. Diz assim um texto: Também Abissai, irmão de Joabe, irmão de quem? Filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha nome entre os 3. Ele era mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30, este, empunhando a sua lança, atacou quantos homens? Quantos homens? Não, você pode dizer melhor do que eu. Quantos homens? E tinha um nome entre os 3. Senhor, nós te rendemos graças porque até que o Senhor tem estado conosco. Obrigado, Deus, porque é só o Senhor por nós. Os teus filhos que subiram a essa casa nesse culto de terça, culto da palavra, alguns cansados, alguns preocupados, alguns precisando de resposta, alguns precisando de direcionamento, mas o Senhor trouxe o teu povo aqui essa noite para ouvir a tua voz, ouvir a tua palavra. Fala conosco não aquilo que queremos, mas aquilo que precisamos ouvir da tua voz. Abre o nosso coração, pois queremos mais de ti, somos dependentes de ti, necessitamos do Senhor, é o que eu te peço, no nome de Jesus. Você pode dar um glória a Deus aí? Nós estamos em uma série sobre os valentes de Davi. Hoje eu falo do terceiro valente. Terça-feira que vem eu encerro falando do último. Na verdade são 37. Levaria praticamente quase um ano ou mais de um ano para falar. Mas eu decidi falar só sobre esses 4 que o texto vai dar destaque para eles. Falamos sobre Eleazar. O Deus é ajudador, uma pessoa que lutou sozinho, mas não abandonou o seu líder. E a espada nunca se afastou da mão dele. Falamos sobre Samá, terça-feira passada, sobre um homem que entrou num campo de lentilha e defendeu com unhas e dentes o seu campo. Defendeu a sua casa, a sua família, defendeu. E hoje eu quero pensar com você sobre esse camarada que nós leu o texto, chamado de Abissai. O contexto histórico, para que você se situe bem dessa história, na época do rei Davi, havia muitos conflitos com outras nações, especialmente contra os filisteus. Esse guerreiro aqui, o Abissai, ele esteve presente em algumas batalhas importantes do rei Davi ao longo da trajetória. O contexto histórico aqui, ele é marcado por conflitos entre Israel e os seus vizinhos. Quando você pega o mapa geográfico, a geografia bíblica, você descobre que Israel estava em uma posição de vulnerabilidade, pois ele era cercado de nações poderosas, nações fortes, nações essas que queriam expandir o seu território. E para isso, eles entravam em guerra, em batalha contra o povo de Israel. O nome do rei é Davi. Davi foi um dos maiores reis que Israel teve.
rapaz chamado Abissai, você lê o texto comigo, ele é filho de Zeruia. Zeruia é irmã de Davi. Então, automaticamente, esse Abissai é sobrinho de Davi. Além disso, ele também é irmão de Joabe. E quem é Joabe, pastor? Joabe se torna o chefe do exército de Davi. Grave essa informação. Então, esse Abissai, por ser sobrinho de Davi, ele foi treinado pelo seu tio para ser um bom guerreiro, um bom soldado, um bom lutador. Alguns lugares esse camarada aparece na história. O primeiro lugar que ele vai aparecer está em 1 Samuel capítulo 26. Quando ele se apresenta, o Abissai, para Davi, quando eles estão andando pelos territórios e durante a noite estão dormindo, e Abissai chega com uma proposta para Davi, para que Davi matasse Saul. Só que Davi não ouve o conselho de Abissai. Você lembra muito bem dessa história. Quando Absalão vai se rebeliar contra o seu pai, Davi, Abissai, pastor Cleito, permanece leal ao rei Davi. Então Abissai vai construindo uma biografia junto com Davi, o seu tio, uma biografia de lealdade, um guerreiro leal. Mas eu separei 2 textos para me pensar com você. Um é esse que a gente leu, mas o outro, volta a sua Bíblia aí mais ou menos 2 páginas, às vezes alguma aí 3 páginas. Segundo volume de Samuel, capítulo 21, versículo de número 15, 16 e 17. Você já leu essa história? Eu já comentei sobre ela aqui com você uma vez. O texto começa dizendo: de novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. Davi foi com seus soldados e lutaram contra os filisteus. E Davi ficou muito... Não, parece que você está cansado mesmo, irmão. Davi ficou o quê? Isbibenome descendia dos gigantes. O peso do bronze de sua lança era de quase 4 quilos. E estava cingido de uma armadura nova. Este disse que mataria Davi. Olha o 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu Davi, atacou o filisteu e o matou. Então os homens de Davi lhe juraram, dizendo: nunca mais o Senhor sairá conosco à batalha, para que a lâmpada de Israel não se apague. Davi não é mais jovem. Davi não está assim nesse corpo atleta que o pastor Cleito está se tornando. Não. O Davi já está cansado, já é um homem já de idade avançada. Davi é o maior guerreiro que teve em Israel, um lutador, um bom combatente. Só que o texto diz que novamente os filisteus voltaram a atacar o povo de Israel. Então de um lado eu tenho os filisteus e tem esse camarada aí, Isbibenome, que queria, o desejo dele era matar Davi. Só que o Davi se cansa. E aí esse personagem, o Abissai, decide se levantar. O nome Abissai quer dizer: Deus é ajudador, ou meu pai é ajuda. Esse Abissai se levanta, mata o gigante que está bem armado e defende o rei Davi. Algumas verdades que esse primeiro texto traz para nós nesse culto essa noite. E a primeira, põe para mim, minha filha, o versículo de número 15. Porque essa expressão, de novo, ela é importante. A primeira lição que eu queria que você anotasse é que o inimigo, ele é persistente. Olha o texto. De novo os filisteus fizeram guerra contra Israel. O texto começa com uma frase que, quando você lê, aparentemente parece que é uma narrativa comum.
Mas se você vai fazer uma exegese do texto, uma pesquisa mais aprofundada, você percebe que os filisteus é o inimigo. Então o texto está dizendo que o inimigo levantou novamente contra o povo de Deus. O inimigo não desiste fácil. Nós estamos em uma guerra sobre forjados na guerra. Então eu não posso passar a mão na sua cabeça. Eu não posso alisar você dizendo para você que não tem nada a ver. Não, você precisa entender. O inimigo não desiste fácil. Preste bem atenção. Os filisteus voltaram novamente a atacar o povo de Israel. Irmão, esse povo filisteu, o Israel, o Davi, já matou Golias. Quantas outras guerras Davi já venceu esse povo? Mas esse povo não cansa. Esse povo não para. Era só o povo de Israel ficar vulnerável que o inimigo atacava. E quem está vulnerável na história? O rei. Porque o rei está cansado. Então eles levantam novamente para atacar o povo de Israel. E na caminhada com Deus, eu e você vivemos isso. Quando você, que é um guerreiro, uma guerreira, se distrai, se cansa, relaxa, deixa as coisas assim, lá vão ter, solta, o inimigo se levanta. Só que, se você entender que Deus está te forjando nessa guerra, para você ser um bom guerreiro, um bom lutador, você vai entender o que Mateus 26 e 42, Jesus vai dizer: vigiai e orai. Eu gosto de Jesus, porque Jesus, quando ele começa o seu ministério, a Bíblia diz que depois dele ter sido batizado no Jordão, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto. E o que acontece lá? Durante 40 dias que Jesus está em jejum e oração, o diabo se apresenta para Jesus para atacar 3 áreas da vida de Jesus. A primeira tentativa do inimigo contra Cristo foi atacar no corpo físico. Lembra? Quando ele disse para Jesus: transforme essas pedras em pão. O que o inimigo está querendo? Atacar o corpo físico de Jesus. Aí Jesus abre a boca. Vamos para o texto? Evangelho de Lucas, capítulo de número 4. Aí o texto diz que Jesus abre a boca, olha para ele e diz: o ser humano, capítulo 4, versículo de número 4. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão. Aí o inimigo não para, ele vai atacar a segunda área, ele vai atacar na alma. O inimigo, o diabo, pega Jesus, leva até o pináculo do templo e diz para ele: pula daí de cima se você tiver coragem. Aí olha o versículo de número 12. Jesus respondeu: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo volta novamente e vai atacar agora no espírito. Aí ele diz assim, quando ele coloca lá no alto do monte, ele olha para Jesus e diz assim: tá vendo tudo isso aí? Se tu me adorares, eu te darei autoridade e poder sobre todos os reinos. Aí olha o que Jesus responde para ele, versículo 8. Mas Jesus respondeu: está escrito, adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a Ele. Pastor, o que o senhor quer dizer? O inimigo atacou Jesus em 3 áreas: corpo, alma e espírito. Ele tentou destruir Jesus nas 3 áreas da vida: corpo, alma e espírito. E Cristo venceu o inimigo como o quê? Através da palavra. Toda a resposta de Jesus para o inimigo era: está escrito, está escrito, está escrito. Aí a gente pensa: não, aí o inimigo atacou Jesus e acabou. Aí olha o versículo de número 13. Olha o 13, eu vou ler com calma. Tendo concluído todas as tentações, o diabo afastou-se de Jesus até o momento oportuno. Ele não desistiu, ele não foi embora, ele só afastou por um momento.
Pastor, se Cristo, 100% homem, 100% Deus, o inimigo atacou dessa maneira, ele sendo 100% homem, 100% Deus, imagine eu e você. Se você não estiver em comunhão com Cristo o tempo todo, meu irmão, você não aguenta a guerra, você não aguenta a batalha. Mas sabe o que o céu espera de mim e de você essa noite? É que como um valente, como um guerreiro, você não baixa a guarda, que você siga em frente, olhando para Jesus Cristo. Nessa série, o maior desejo do meu coração é que você saia daqui entendendo que Jesus te ama tanto, que não chamou você para abandonar a guerra. Deus não quer que você desista da guerra, mas Deus quer que você acredite e lute. Então a primeira verdade é que eu olho para o texto, volta para o texto. Eu estou no texto de 1 Samuel, 2 Samuel 21. A primeira verdade é que o inimigo é persistente. Segunda verdade do texto, olha o versículo de número 17. Porém, Abissai, filho de Zeruia, socorreu. Diga comigo, socorreu. Diga mais alto, socorreu. A segunda verdade é que eu aprendo: não basta você estar presente, é necessário você se envolver, é necessário você participar. Abissai estava na guerra, sim ou não? Sim ou não? Só que ele não ficou como um espectador. Ele entrou na batalha e defendeu o seu líder. O Isbi-Benoni aqui é da linhagem dos filisteus, dos Golias, dos gigantes. A Bíblia diz que ele está com uma lança de 4 quilos, cingido com uma armadura nova. E ele disse em bom e alto som, versículo 16: eu vou matar Davi. Só que Abissai é guerreiro, Abissai é valente. E aí, pastor, ele não decidiu só estar presente na batalha, mas ele decidiu participar da guerra. Aí aqui agora a coisa aperta, porque não adianta só você estar na obra se você não coloca a mão. Não adianta só você vir na igreja se você não serve a igreja. Não adianta só você estar fisicamente aqui essa noite, mas seu coração não está aqui dentro. Não adianta você carregar uma Bíblia debaixo do braço, mas se você não vive o que ela está pregando para você. Sabe qual é o problema? É que muitos estão presentes, mas pouco têm um coração de servo. Pouco têm o coração de voluntários. Poucos estão dispostos a colocar a mão no arado para fazer o reino de Deus. Sabe o que acontece? Quando a necessidade chega, o povo vai embora. Quando a necessidade surge, pastor Cleiton, todos desaparecem. Só que quando você decide estar presente, você se torna um Abissai. O que, pastor? Eu não estou só aqui de enfeite. Eu vou para a guerra. Eu estou na guerra. Eu vou levar lá para dentro da tua casa. Não adianta nada lá na tua casa. O caos está instalado e só um está guerreando e o outro não está fazendo nada. Não adianta nada só a mulher orar e o marido ficar quieto. Não adianta só o homem guerrear e a mulher ficar quieta. Tem que participar os dois. Por quê, pastor? Quem é o irmão de Abissai? Qual é o nome dele? Joabe. E ele está aqui. Você precisa escolher na guerra quem você vai ser. O Abissai, que nem aparece na história. Ou perdão, o Joabe, que nem aparece na história. Ou o Abissai, que se prontifica para defender o seu líder. Quem você quer ser? O Abissai, que está pronto para defender a família, que está pronto para defender a igreja, que está pronto para defender as circunstâncias. Ou você quer ser o Joabe, que é irmão dele, mas a história. Terceiro, primeiro, o inimigo é persistente. Segundo, não basta estar presente, é necessário você participar. Terceiro, os fortes também precisam de ajuda.
versículo 15. E Davi ficou muito cansado. Quem é Davi, pastor? Guerreiro. E é um guerreiro forte, um guerreiro valente. Só que aqui, se o Abissai não entra na guerra, Davi tinha sido morto. Isso aqui me ensina muito. Porque até os fortes precisam de apoio. Até os fortes precisam de um ombro amigo. Só que eu tenho uma palavra de Deus para você essa noite. Pastor, e qual é a palavra? Não importa o quão cansado você esteja, Deus vai levantar um Abissai. Aí eu estou sentindo Deus para liberar isso aqui. Você pode estar cansado, minha irmã. Você pode estar cansado, meu irmão. Mas Deus vai levantar um Abissai. Para quê, pastor? Para te ajudar no dia do seu cansaço. Deus vai colocar um Abissai que vai entrar nessa guerra com você, por você. Mas você não estará sozinho. Tem um Abissai que vai guerrear com você. Pode adorar a Deus aí? Ser um Joabe que não honra, ser um Joabe que não serve, ser um Joabe que não ajuda, ser um Joabe que não caminha junto. Você escolhe, irmão. Ou você quer ser um Abissai que pega na mão de alguém da tua casa, pega na mão do teu líder, pega na mão do teu patrão e diz: eu estou contigo, a gente vai atravessar essa tempestade. Pega na mão da tua esposa e diz assim: não, vamos atravessar junto esse deserto aqui de casa. Nessa noite Deus te trouxe aqui para você ouvir essa palavra. Você tem o direito de escolher. Ou você vai ser um Abissai que vai defender Davi, ou você vai ser um Joabe que não vai fazer nada pelo seu líder, pelo seu casamento, pela sua família. É o mesmo Abissai. Aí agora volta para o capítulo que eu li, 23. É o Abissai que viveu guerras, que venceu batalhas. Mas aí olha o 23 e 18. Também Abissai, irmão de Joabe, filho de Zeruia, era chefe de 30. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. E tinha um nome entre os três. Rapidinho, deixa eu te falar aqui 3 lições importantes desse camarada nessa história. A primeira delas é: seja um guerreiro, mesmo que o seu cenário seja de crise. Olha o texto, olha o texto. Este, empunhando a sua lança, atacou 300 homens e os matou. Mas qual é o cenário? Perigo. Qual é o cenário? Qual é o cenário? Perigo. Só que ele não fugiu. Ele atacou. Ele não se escondeu. Todos esses que eu estou falando aqui, desde o primeiro Eleazar e Samar, nenhum deles fugiu. Todos eles atacaram. É por isso que essa série é Os Valentes de Davi. Você está sendo forjado para a guerra. Deus não chama menino para a guerra. Deus só chama homens para a guerra. Abissai é um guerreiro. Abissai é o quê? E todo guerreiro precisa estar disposto a encarar os desafios. Todo guerreiro precisa guerrear. Todo guerreiro precisa lutar. Todo guerreiro precisa ter dentro de si muito bem resolvido que ele foi chamado para encarar desafios. Todo guerreiro precisa ser ousado. Aí eu lembro de um personagem. O nome dele é Josué. Josué capítulo 1, versículo 9. A Bíblia diz que Moisés está morto. E Deus se apresenta para Josué dizendo: o meu servo, não é teu, é o meu servo Moisés está morto. Mas a ordem de Deus para Josué foi: não te mandei eu,
esforça-te, tem bom ânimo, seja forte e corajoso. Não tem como você vencer guerras, irmão, se você não for corajoso. Deus não mandou Josué sozinho para uma missão, assim como não mandou Abissai sozinho para uma guerra. Quem te chamou foi Deus. Quem garante as coisas é Deus. Pode o político, pode o governo, pode a sociedade, a justiça, o médico, pode tudo falar que não vai dar certo, que não vai conseguir. Mas se Deus falou que vai. Sabe qual era a parte de Abissai? E sabe qual era a parte de Josué, pastor Cleiton? Se esforçar. Diga comigo, se esforçar. Mais alto, se esforçar. Então eu pergunto, você responde. Qual era a parte de Abissai e Josué? E qual era a parte de Deus no processo, pastor? Realizar o sobrenatural. Quando você se esforça, Deus garante o sobrenatural na sua vida. Deus disse para Josué, só reúne o povo e chega perto do Jordão e coloca o pé. Porque quando você colocar o pé, as águas do Jordão vai se abrir. Essa noite Deus está dizendo para alguns corações, quando você se esforçar, Deus vai fazer. Tem gente que me ouve aqui essa noite, que você nunca nem tentou, e já está dizendo que é difícil. Tem gente aqui que nunca nem pesquisou, nunca nem foi atrás, nunca nem correu para saber e já está dizendo, isso não é para mim, eu não vou conseguir. Mesmo que o seu cenário seja de crise, meu irmão, só que é no cenário de crise que vai revelar realmente quem confia em Deus. Porque num cenário de crise, quem tem medo fica, mas quem tem coragem e ousadia avança. Vou de novo. Num cenário de crise, quem tem medo fica parado, quem tem medo não avança, quem tem medo não prospera, quem tem medo não consegue. Mas quem tem coragem, quem tem ousadia, pisa no amanhã. Quem tem coragem e ousadia, atravessa Jordão. Quem tem coragem e ousadia, atravessa Mar Vermelho. Quem tem coragem e ousadia, caminha em volta das muralhas de Jericó, debaixo da palavra do Deus Todo-Poderoso. Mesmo que as chances para você é pequena, você vai lutar essa noite. Vou de novo. Mesmo que as chances para você é pequena, lute. Por que eu vou lutar, pastor? Porque o cenário que você está enxergando não é maior do que aquilo que Deus tem preparado, do que aquilo que Deus tem reservado, do que aquilo que Deus já declarou sobre a tua vida. Número 2. Primeira qualidade de Abissai: seja um guerreiro, mesmo que o cenário seja de crise. Número 2, a excelência no serviço fez Abissai se destacar entre os outros. Olha o versículo 19. E era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe deles. E era mais nobre do que os 30 e se tornou chefe. Aí eu vou falar um negócio aqui para você essa noite. Você sabe por que a história desse camarada está ali na Bíblia? Sabe por que ele se destacou? Porque tudo que Abissai fez foi com excelência e não por bajulação. Abissai não foi promovido chefe deles ali por bajulação, mas foi por excelência. E aí aqui a gente tem um grande apontamento para nós essa noite. Porque seja na igreja, seja na empresa, seja na família, seja os negócios, existe gente que vive debaixo de bajulação e existe gente que vive debaixo de excelência. Ontem, eu dei aula aqui para os meninos, e uma boa parte aqui, eu acho que todo mundo aqui, eu acho que estava na aula ontem.
E eu disse uma coisa para eles, falando sobre liderança cristã. Eu disse para eles que eu conversava com um pastor amigo meu recentemente. E eu fiz uma pergunta para esse pastor amigo meu, que fez ele por 4 dias me mandar mensagem todos os dias seguidos, questionando a minha pergunta. Porque eu fiz a seguinte pergunta para ele: qual é a motivação que te faz pastorear uma igreja? Mas aí eu transfiro essa pergunta para você essa noite. Qual é a motivação que te faz estar casado hoje? Qual é a motivação que te faz estar naquele trabalho? Por que você é crente? Qual é a motivação de você ser crente? Qual é a motivação que você tem para fazer as coisas que você faz? Por que você cuida do seu ministério? Qual é a motivação do seu ministério? Pastor, explica isso aí. Vou explicar. Toda motivação, quando ela é externa, ela é bajulação. Porque a bajulação é você querer agradar as pessoas. A bajulação é você querer conquistar a atenção, os favores ou o reconhecimento humano. Na verdade, o bajulador, ele sempre vai agir com segundas intenções. Então toda pessoa que vive em busca de aprovação humana, tudo que ela faz é motivação por uma bajulação. Então se ele tem um ministério, e o que motiva ele no ministério não é o reino de Deus, mas é uma motivação externa, é uma autopromoção, é um reconhecimento humano, ele está fazendo isso por uma bajulação. Coloca para mim Gálatas capítulo 1, versículo 10. Olha o que Paulo vai dizer. Porque toda pessoa que elogia demais um líder, elogia demais um patrão, elogia demais alguém, qual é a motivação por trás disso? Aí Paulo vai dizer: por acaso eu procuro agora o favor das pessoas ou o favor de Deus? Eu procuro agradar as pessoas. Se ainda estivesse procurando agradar pessoas, eu não seria servo de Cristo. Então quem é bajulador, deixa eu te explicar. O bajulador, ele tem um problema, porque ele não consegue evoluir. Ele não consegue nada dar certo na vida dele, porque a motivação dele é o quê? Bajular, reconhecimento, aprovação. A bajulação é externa. Pastor, mas a minha motivação, ela precisa ser feita com excelência. Então ela é interna, ela é espiritual. E toda pessoa que a motivação dela é espiritual, é interna, a pessoa sempre vai fazer o melhor. Porque ela começa a entender que ela não está servindo os homens, mas ela está servindo a Deus. Toda pessoa que decidiu viver o seu chamado, o seu propósito, o seu ministério, a sua vida pessoal, o seu casamento com propósito e integridade, ela está fazendo com excelência. Pastor, me dá um texto bíblico. Colossenses capítulo 3, versículo 23. Porque a pessoa precisa entender isso aqui, bajulador, e fazer as coisas com excelência. Qual é a motivação? Bajulação ou excelência? Aí olha o que Paulo vai dizer. É o mesmo Paulo, tá? E tudo o que fizerem, faça de todo o coração, como para o Senhor e não para os homens. Vou te dar uma informação aqui para você gravar na sua memória. O resultado de um bajulador sempre vai ser superficial e temporário, mas o resultado de alguém que faz com excelência é duradouro e inspirador. Pastor, esse Abissai que eu estou falando para você, ele se tornou um guerreiro, ele se destacou porque ele entregava mais do que se esperava dele. Escute, olhe para cá. Toda pessoa que faz além do esperado são lembradas e promovidas. Lembra de Daniel? Foi levado cativo para a Babilônia quando ainda era jovem, numa terra estranha, num ambiente que não era dele. Ele permaneceu fiel. A Bíblia vai dizer que Daniel tinha um espírito de excelência.
A excelência, ela não vem apenas de esforço humano, mas de uma vida que é conectada com Deus. Então escute, eu ouvi essa frase, eu achei bonito. Excelência não é talento, excelência é um treinamento constante. Pastor, a excelência abre portas que o talento não consegue abrir para você. Eu ouvi uma frase do pastor Adson Belo e eu quero dizer para você essa noite aqui: eu não apacento talentos, eu apacento corações. Eu não apacento talentos, eu apacento corações. Se você olhar a marca desse valente, o Abissai aqui, ele está fazendo as coisas com excelência. E excelência, pastor Jonathan, não é um hábito. Excelência não é um ato, é um hábito. Não é um ato, é um hábito. É prática. Excelência é prática. Dê um exemplo. Por que você tem dificuldade de orar, jejuar e ler a Bíblia? Porque orar, jejuar e ler a Bíblia, você faz como um ato e não como um hábito. Você já viu? Está aqui, ó. Tá vendo aqui o profissional aqui, ó. Você sabe como é que eles falam? Já viu como é que é a regra para academia? Depois de quantos meses? Que você... 3. Depois de 3 meses você fazendo constante, todos os dias, já não é mais um ato, se tornou um hábito. Você já prestou atenção que por que quando tem culto de oração, as pessoas que vêm no culto de oração são sempre a mesma? Sempre as mesmas caras. Se você vir aqui quinta-feira, você sempre vai ver o pastor Cleito, o pastor Jonathan, a Chalene, a Marcel, a Poliana. É sempre os mesmos rostinhos que está aqui no culto de oração, irmã Luzia. É sempre os mesmos rostinhos. Por quê, pastor? Porque não é um ato, é um hábito. Por que você já levantou de madrugada algumas vezes para fazer campanha de 21 dias? Por causa de uma necessidade. Agora, não é possível que a sua vida cristã é baseada em necessidade o tempo todo. Não é possível que você só vem na igreja porque você está com um problema. Não é possível que você lê a Bíblia só porque você tem um problema. Não é possível que você ora, jejum só por causa de um problema. Se for isso, tem alguma coisa errada. Eu ainda não sou pai. Eu ainda não sou pai. Mas eu não quero, quando Benjamin e a Sofia nascer, que eles venham no meu colo só quando eles estiverem precisando de mim. Eu quero que o Benjamin e a Sofia venham no meu colo, mesmo não tendo problema nenhum, mesmo não sentindo nada. Eu quero que ele esteja comigo o tempo todo. Pastor, por que o senhor está dizendo isso? É porque a gente procura o colo do papai do céu sempre quando a gente precisa. Sempre quando a gente está com problema. Sempre quando a gente está com dificuldade. Sempre quando a gente tem coisas mal resolvidas. Mas por que você não procura o colo de Deus quando você está bem? Por que você não ora, lê a Bíblia, jejum, quando você não tem nadinha de problema? Você diz: eu só estou aqui porque eu te amo. Eu estou aqui porque eu não aguento ficar longe do Senhor. Eu estou aqui porque eu não sei viver sem o Senhor. A tua presença é o que me sustenta. A tua presença é o que me consola. A tua presença é o que me conforta. Se eu tenho, eu estou adorando. Se eu não tenho, eu estou adorando. Porque não é um ato. Para mim precisa ser um hábito. Servir o reino de Deus não pode ser um ato. Frequentar a igreja não pode ser um ato. Precisa ser um hábito. Se você vem na igreja só no domingo, só de 15 em 15 dias, servir a Deus para você é só um ato, não é um hábito. Pastor, eu moro longe. Pastor, eu não tenho condições. Aí ontem eu ouvi uma coisa do Mateus aqui na porta da igreja e eu fiquei refletindo nisso hoje. Quando nós saímos aqui do curso teológico, era mais ou menos uma meia-noite, nós estávamos saindo aqui. O curso teológico não acaba meia-noite, tá, gente? O curso teológico acaba 10 horas. Mas aí tem uns engraçadinhos aí, o pastor Cleito, o Valdir, o João, fica perguntando trem da Bíblia para mim, e aí fica ali conversando. Aí nós embora, o pastor Cleito falou para ele: vamos embora dormir. Aí o Mateus disse assim: eu não vou dormir agora não. Chegar em casa eu vou estudar. Porque quando eu estava no mundo, eu passava a noite inteira ouvindo música sertaneja, bebendo e fumando a noite inteira. Se agora que eu tenho Jesus, por que eu não posso fazer isso para Jesus?
Porque quando era para o inimigo, eu fazia o tempo todo. E eu fiquei com isso, remoendo isso ontem, hoje, e fiquei pensando. Precisa virar um hábito na sua vida. Seja excelente. Seja excelente. Seja excelente em tudo que você fizer. Não é só para a igreja, tá, irmão? No seu trabalho, seja excelente. No seu casamento, seja excelente. Com seus filhos, seja excelente. Com a tua família, seja excelente. Porque a excelência abre portas que você, sendo natural, não vai abrir. Terceiro e último, para mim orar com você. Abissai era um guerreiro. E mesmo no cenário de crise, ele não parou. 2. A excelência no serviço destacou entre os outros. Terceiro, Abissai era um servo leal e honrado. O problema não é como você começa. Porque começar, todo mundo começa bem. Todo mundo aqui fez bons projetos esse ano, né? No início do ano fez? De 10 projetos que você fez, quantos que você conseguiu atingir? Começar, todo mundo começa. Só que olha o texto, versículo 19. Ele era o mais nobre do que os 30 e se tornou o chefe deles. Contudo, não chegou aos primeiros 3. Mas ele foi honrado, porque o nome dele aparece na história. A história de Abissai foi marcada por lutas, guerras e desafios. Aí eu lembro de um texto do Paulo novamente. Quando Paulo vai escrever para Timóteo, segunda carta de Timóteo, capítulo 4, versículo de número 7. Combati o bom combate. Acabei a carreira e guardei a fé. Escute, Paulo não parou antes do tempo. Ele foi até o final. Paulo disse: acabei a carreira. Ou seja, eu fui até o final. Paulo tinha fé suficiente para não morrer na beira da praia. Jesus, mesmo morrendo naquela cruz, ele foi até o final. Eu tenho uma palavra do céu para você essa noite. Seguir Jesus não inclui plano B na tua vida. Seguir Jesus não pode ter plano B na tua história. Porque se você decidir seguir a Jesus de forma real, de forma certa, de forma correta, há um céu que te espera. Eu encerro lendo o último texto para orar com você. Deus não te chamou para você parar no meio do caminho. Jesus sobe no sermão da montanha, no Monte das Oliveiras. Quando de repente, pastor Clay, ele começa a dar as instruções. Ele vai dando as instruções, os direcionamentos, as bem-aventuranças. Jesus vai falando para os discípulos e para uma multidão. De repente, Mateus 5, versículo 41. Jesus olha para os discípulos e diz assim: se alguém obrigar você a andar 1 milha, vá com ele 2. Se alguém te obrigar a andar 1 milha, ande 2. O que é 1 milha, pastor? Era uma unidade romana, cerca de 1.480 metros. Quem está escrevendo isso aqui é Mateus. Mateus foi escrito para os judeus. Ele é o próprio autor do evangelho que vai o seu nome. Jesus está dando uma instrução, porém não é uma pergunta, não é uma opção. Jesus está sendo objetivo. Põe para mim ali, minha filha. Olha o que Jesus está dizendo. Se alguém obrigar você a andar 1 milha, ande 2. A palavra obrigar, pastor Jonathan, traz a ideia de forçar. Pastor Cleiton, o senhor é um estudioso da palavra. Nessa época aqui, Mateus capítulo 5:41. Mateus 5:41. Os soldados romanos, eles tinham que obrigar os civis a carregar a sua carga por até 1 milha. Isso era a regra. Eles eram pressionados
a carregar uma milha. Lembra quando Jesus está no caminho da cruz? Em Jerusalém entra um camarada chamado Simão Cirineu, e ele foi obrigado a carregar a cruz de Cristo. Lembra disso? Por quê? Porque era obrigado um soldado romano a carregar isso. Jesus está olhando para os discípulos e está dizendo para eles: se alguém te obrigar a caminhar uma milha, não caminhe uma, caminha duas. Eu tenho uma palavra para o seu coração nessa noite. Qual é a palavra? Vai além daquilo que te foi imposto. Faça mais do que o esperado. Não ande uma milha, ande duas. Vá além das expectativas. Não entregue só um pouco, entregue mais. Não é só um pouquinho, entregue mais. Não só para Deus, mas entregue mais no seu trabalho, entregue mais no seu casamento, entregue mais na sua família, na sua empresa. É Jesus quem está dizendo, Maluzinha. Você pode ir além. Você pode ir mais. Pastor, mas eu estou cansado. Você consegue ir mais um pouco. Você pode ir mais um pouco. Sabe qual é o nosso problema? Não é sobre conseguir, é sobre prioridades. O que é prioridade para você hoje? Fica de pé comigo. Evangelho de Lucas, capítulo 19. Tem uma multidão seguindo Jesus. Tem um camarada. O nome dele é Zaqueu. Ele queria ver Jesus, só que ele não podia. Primeiro, por causa da multidão. Segundo, porque ele é pequeno. Zaqueu poderia ter olhado para si mesmo e dito: não dá para ver Jesus. A multidão é grande. Eu sou pequeno. Vou voltar para casa. Só que ele disse: se eu quiser ver Jesus, eu preciso ir além. Fazer o que todo mundo faz é fácil. Eu quero ver você fazer algo a mais. Está na hora de você fazer um jejum que você nunca fez. Está na hora de você levantar de madrugada, coisa que você nunca fez. Está na hora de você fazer um propósito que você nunca fez. Está na hora de você ofertar o que você nunca ofertou. Por quê, pastor? Porque todas as vezes que você faz algo a mais do que aquilo que você já está acostumado, você sai do meio de todo mundo e começa a viver coisas maiores com Deus. Porque tem uma multidão aqui, tem um Zaqueu ali. Só que a Bíblia diz que ele decide ir na frente, sobe numa figueira. E o propósito de Zaqueu, pastor Clay, era só ver Jesus. Só isso, ele não queria mais nada. Era só ver Jesus, Janaína. Só que de repente Jesus para debaixo da árvore. O cara só queria ver. Jesus para, olha para ele. Jesus não chamou ninguém pelo nome da multidão, mas Jesus olha para o alto e diz assim: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar na tua casa. Pastor, o que é isso? Quando eu faço o que todo mundo faz, eu só sou mais um na multidão. Chega de fazer o que todo mundo está fazendo. Diga para alguém assim: vá além das expectativas. Não, desse jeito aí o cara não vai nem dar a volta. Vá além das expectativas. Segure na mão dele, segure na mão dela. Olhe bem para ele, olhe bem para ela e diga assim: vá além do que as pessoas estão esperando. Diga mais alto: vá além do que as pessoas
estão esperando. Diga para eles: supere você, supere as expectativas. Você vai mais alto, você vai voar mais alto, você vai